Olá, seja bem-vindo ao Microsoft TechNet Experience. Meu nome é Fernando Fonseca, eu sou especialista em segurança da informação e hoje eu vou falar sobre segurança em Active Directory. Os objetivos principais da apresentação de hoje é enumerar as fontes de ameaças em potencial para a implantação do Active Directory, ou seja, de onde você pode ser atacado, quais ameaças que o seu Active Directory sofre, formular as ações de mitigação para cada uma dessas fontes e obter algumas recomendações adicionais de implementação segura de um Active Directory, de Domain Controller, um Active Directory. Agenda, introdução, fontes de ameaças e ação de mitigação, práticas adicionais de segurança e um sumário do que foi dito. Qual a função de um Active Directory dentro de uma infraestrutura de TI? A função de autenticação, a função de controle de identidade, gerenciamento de identidade, é uma função chave dentro do seu ambiente. Para que você consiga ter uma confidencialidade, é importantíssimo que você tenha um bom gerenciamento de identidade que vá te dizer exatamente quais são as pessoas que estão acessando o seu Active Directory no momento. Quais são as pessoas que têm acesso ao Active Directory. Então, a função você tem um logon no domínio, ou seja, a autenticação dessa pessoa e autorização. A pessoa coloca o seu logon, ela se identifica, depois ela coloca a senha, o Active Directory autentica, ou através de senha, através de smart card, ou qualquer outro método de autenticação, ou ainda, o melhor dos dois mundos, você ter dois fatores de autenticação. A pessoa coloca seu logon, depois coloca sua senha, ainda coloca um smart card ou um token. E a partir disso, o Active Directory lê quais os recursos que essa pessoa pode acessar, ou seja, é dada uma autorização para que ele acesse determinados recursos. As identidades são armazenadas e protegidas. O Active Directory mantém dentro de sua base um controle das identidades com dados sobre todos os usuários, dados que podem ser utilizados inclusive por outras aplicações. Mas quem protege, quem armazena esses dados é o Active Directory. Além disso, o Active Directory facilita o gerenciamento de recursos de rede, ou seja, você consegue delegar a autoridade administrativa, você consegue listar os recursos, ele não controla somente as pessoas, os sujeitos da ação, ele controla também os objetos da ação, os recursos de redes, impressoras, e te dá um controle centralizado de todas as políticas que se aplicam a cada um desses usuários. Além disso, o Active Directory tem um papel fundamental no suporte de outras tecnologias. Por exemplo, as identidades para o Microsoft Exchange, o serviço de acesso remoto, né, o serviço de VPN, e o serviço de certificados digitais também, todos eles são integrados ao Active Directory. Como nós já vimos no módulo anterior, temos as categorias, 6 categorias de ameaças na segurança da informação, e essas categorias são as mesmas aplicadas que nós vamos tentar categorizar as ameaças do Active Directory. Por exemplo, spoofing, fingir ser outra pessoa, você, dentro do Active Directory, tentar assumir uma outra identidade. Tampering, você fazer modificação de dados não autorizados. Ou repúdio, é você executar uma ação não autorizada e depois eliminar as evidências, ou seja, você usa uma outra identidade, executa uma ação e elimina as evidências. Ou até mesmo usa a sua identidade, mas de uma forma que não fique em evidências que foi você. Information disclosure, ou seja, você obter acesso não autorizado a dados, aquela informação vazou porque se você não tinha autorização para obter aquele acesso e teve. Denial of service, evitar o acesso de usuários legítimos, no caso, você vai fazer um ataque de DOS ao Active Directory de forma que outros usuários não possam usar esse recurso. Elevation of privilege, utilizar meios não autorizados para elevar seus privilégios. Através de subterfúgios, você passa a ter privilégio de administrador ou de um outro usuário com um grau maior de privilégio. Aplicando o STRIDE ao Active Directory, nós podemos ter as seguintes categorias. A pessoa obtém informação confidencial, informação sobre usuários, informações sobre nomes de logins armazenadas, ou seja, vazamento de informação, alterar propositalmente registros de DNS, ou seja, falsificar um registro para fazer com que o usuário vá para outro endereço, evitar que servidores de AD respondam a requisições ou negação de serviço, modificar, apagar objetos no Active Directory, né, modificação, tampering,
obter acesso não autorizado a recursos fora do AD, ou seja, você elevar seus privilégios e conseguir obter acesso a recursos que não eram para ser obtidos. E autenticar-se como usuário de uma organização para evitar de deixar rastros, ou seja, repudiation. Ou você se autentica como outro usuário, ou se autentica como você mesmo, mas apaga esses rastros, ou seja, dependendo da sua política, se não estiver bem implementado, esses rastros são perdidos. Quem são as fontes dessas ameaças? Um usuário anônimo, pessoa que não tem um login na rede, ele consegue acesso à sua rede física, mas não tem uma conta no diretório. Um usuário autenticado, aquela pessoa que efetivamente tem uma conta no seu diretório, também é uma ameaça. Um administrador de dados, ou seja, uma pessoa que administra os computadores dentro de uma UNA, uma Organization Unit. Quando você distribui seu gerenciamento, você cria uma U e dá privilégios de administração ao usuário, ele passa a ser também uma fonte de ameaça. Um administrador de serviço, que é o próprio administrador, um enterprise admin, domain admin ou esquema admin, essa pessoa tem muitos privilégios, muitos poderes dentro do Active Directory. E outra fonte é o acesso físico ao domain controller. Como nós falamos no outro vídeo, quando você tem um acesso físico a qualquer máquina, fica muito difícil manter a segurança dos dados. Quais são os passos, então, para se manter a segurança do Active Directory? Primeiro, temos que identificar quais são as ameaças, que é esse exercício que nós estamos fazendo agora. Posteriormente, implementar medidas proativas, criar algo que evite que essas ameaças hajam. Depois nós temos que manter a segurança nas operações, monitorar o nosso Active Directory, monitorar os logs, os registros, se possível centralizar isso com software tipo o Microsoft Operations Manager e analisar como o MON, por exemplo, ele não só centraliza, como ele analisa cada linha buscando alguma anomalia previamente definida. Realizar uma validação recorrente das políticas de segurança. Você tem que analisar se as suas políticas continuam atuais e se elas continuam sendo seguidas e se elas foram bem implementadas. Por último, planejar a contingência. O que fazer quando, mesmo com todas essas medidas proativas, você tiver um incidente? Como que você vai fazer assim? Você tem que praticar as medidas reativas. Olha, tentei evitar ao máximo, mas mesmo assim aconteceu. Então você cria um procedimento reativo, um procedimento de controle de danos, caso aconteça alguma coisa. A ameaça a ser analisada são os usuários anônimos. Qual o problema com os usuários anônimos? Caso eles leiam as propriedades do objeto domínio, você pode ter vários tipos de ataques associados a isso. Por exemplo, ler as políticas de segurança, listar o nome dos usuários e disparar um ataque de senha. Eu já sei quem são os usuários, eu tenho metade da chave. Falta saber agora só as senhas. E como nossos usuários costumam ser muito criativos na hora de criar senha, tipo assim, senha 123, senha 1234, é possível que, de posse do login do usuário, esse atacante venha a descobrir a senha. Outro ataque seria consumir recursos do domain controller, disparando inundação de pesquisa, fazendo várias pesquisas e parando a sua rede, parando o seu domain controller para tentar atender essas pesquisas. Por último, capturar o próprio tráfego da rede. Aqui você tem uma situação clássica com grupos de compatibilidade pré-Windows 2000. Você tem aí todos como membro desse grupo, então quando o usuário anônimo tenta acessar o servidor Windows 2000, ele acaba ganhando acesso através desse grupo e conseguindo listar os dados. No Windows 2003, isso ficou muito melhor porque hoje você não tem mais essa situação. Você tem no grupo compatível, o logon anônimo não está dentro desse grupo. Então, o cara que tem logon anônimo ele não consegue listar os recursos do Active Directory. Quais as ações de mitigação nisso? Você tem que o logon anônimo não tenha permissões explícitas no diretório. Ou seja, o grupo de compatibilidade do Windows 2000 tem permissões explícitas. Então, desde que você não tenha o grupo de logon anônimo nesses grupos, você passa a não ter permissões para listar os objetos. Isso ficou bom no Windows 2003. O grupo de compatibilidade foi criado para permitir compatibilidade entre aplicações. Se você não tiver uma aplicação que precise disso no ambiente misto,
desative esse grupo. Ele já vem desativado por padrão no Windows 2003, ou seja, não ative esse grupo, porque ele pode trazer algum tipo de ameaça para o nosso Active Directory, tanto no Windows 2000 quanto no Windows 2003. Mas se precisar, use dessa forma. Examine os membros desse grupo pré-Windows 2000. Remova o logo anônimo, caso exista, né? E remova também o todos. Coloque só usuários autenticados. Então, no mínimo, se esse usuário for autenticado como guest ou como qualquer outra coisa, ele vai ter esses direitos, mas ele vai ser pelo menos autenticado. Ele é uma conta, ele é alguém que existe no Active Directory, não é um logon anônimo que apareceu lá. Tanto no Windows 2000 quanto no 2003, nós temos algumas chaves de registro que podem ser alteradas para aumentar esse nível de segurança. Por exemplo, você pode, no 2000, trabalhar na High-Key Local Machine System, CCS, Ctrl+SA, Restrict Anonymous, para restringir o acesso de anônimos, com valor 2. E no Windows 2003, na chave Everyone Includes Anonymous, 0, não. Proteger o tráfego entre as estações dos domain controllers. Você tendo pelo menos o 2000 SP3 nos seus domain controllers, ou o 2003, você tem assinaturas criptografadas entre o seu console administrativo numa estação e o domain controller. É claro que a gente fala pelo menos o 2000 SP3, mas a nossa indicação total é você sempre ter o último patch de segurança instalado. Saiu ontem, tenha ele no máximo, assim, no menor tempo possível. Isso é uma recomendação global que a gente vai ver em outro vídeo sobre atualizações automáticas. Os administradores podem ter duas contas, mas uma conta para uso normal e uma conta como administrador do domínio. E essa conta de administrador do domínio, ele só deve usar quando for fazer uma tarefa administrativa em determinadas estações. Ele não pode ir na estação de um usuário qualquer e usar essa conta. Aquela estação é menos protegida que a dele, teoricamente. Ele precisaria ter uma estação com hardening para fazer logon com essa conta nessa estação. E essas estações de administradores têm que ter pelo menos o Windows Service Pack 4, Windows 2000 ou XP. As ferramentas administrativas sempre usam assinatura e criptografia. O Remote Desktop, no modo de administração ou qualquer outro modo, também sempre usa criptografia. Recomendações finais. Configure todos os computadores para negociar a assinatura de LDAP, que é o que é padrão já no Windows XP, no 2003. Habilita a assinatura SMB para domain controllers. Use IPsec para proteger o tráfego. Eu acho interessantíssimo a gente ter as estações utilizando IPsec para conversar com os servidores, pelo menos as estações administrativas. Use SSL, se as aplicações realizam conexões simples, e outras formas de fazer isso estão em recursos. É no último slide que nós temos alguns links para um material de suporte da Microsoft, um material de 400 páginas sobre isso. Quais são as ameaças, então, para o usuário autenticado? Além das ameaças que nós já tínhamos no usuário não autenticado, ele, assim, ele tem a permissão, ele tem o direito de ler as partições do AD, de ler os descritores de segurança, e ele pode ler todas as políticas, todos os scripts do domínio. Além disso, ele pode, caso ele tenha acesso a alguns objetos, ele pode disparar um ataque de DOS de consumo de disco, criando muitos objetos ou criando e apagando objetos. Então, ele pode conseguir parar o seu servidor de rede simplesmente consumindo mais disco do que o seu servidor permite, o seu servidor comporta. Qual a mitigação, então, para esse risco? Monitorar a utilização dos recursos, sempre analisar o que os domain controllers, como eles estão usando recursos, se eles estão com uma superutilização de recursos, mandando alertas caso chegue a determinado nível de uso de CPU ou caso chegue a determinado nível crítico de uso de disco. Dentro dos próprios monitores de recursos do Windows, você consegue fazer esse tipo de alerta, mandando um e-mail, mensagem. Mas, com certeza, o melhor é você ter um sistema de gerenciamento que leia esses alertas, que consiga analisar, monitorar de uma forma mais eficiente, como o MON. Monitorar grande crescimento do banco de dados, do ntds.dit. Caso esse usuário comece a criar e apagar objeto, você pode ter um problema de
ter um NTDS.dit muito grande e ficar muito lento, até mesmo fazer um denial of service por falta de espaço no disco. Se você permitir que os usuários coloquem essas citações no domínio, você não pode dar a permissão de create child, para que ele não crie mais algumas coisas, mais alguns objetos, porque senão você pode ter um script automatizado de DOS no seu Active Directory. E ao permitir que o usuário crie uma nova estação, usa o direito padrão Add Workstations to Domain. Dessa forma, somente os domain admins serão os proprietários daquele objeto computador. Quem é o administrador de dados, então? Quais as ameaças que ele traz? Ele é um usuário autenticado, é claro, que foi dada a permissão de escrita no seu Active Directory para gerenciar objetos dentro de um container, ou seja, dentro de uma U. Você tem uma filial, você cria uma U para aquela filial e deixa que ele administre objetos só ali. Mas quando ele se torna uma ameaça, quando ele abusa desse poder, ou que ele faz alguma coisa fora do escopo dele de administração. Uns exemplos: dar ou negar permissões para usuários dentro do seu escopo, que é claro, mais do que ele poderia ou menos do que ele poderia. Reiniciar senhas e agir escondido, ele pode pegar a senha de um usuário, diretor, por exemplo, da regional dele, reiniciar a senha, fazer algo em nome desse diretor e depois o diretor reclamar: poxa, aquela senha, a senha não está entrando. Falar: vou reiniciar para o senhor então. Ou até mesmo se essa pessoa está de férias, ele pode reiniciar a senha e se utilizar essa senha por um tempo. Modificar configurações de segurança nas contas, alterar o comportamento, contradizem a política de domínio, ou seja, você alterar a forma como os usuários vão ter que trabalhar com as senhas, ou ainda criar um grande número de grupos e adicionando usuários de fora da sua U a esses grupos. Quais são as mitigações para isso, então? Primeiro, você tem que definir claramente quem é administrador de dados ou de serviço. Aquela pessoa administrador de dados, ela tem poucos privilégios, só para reiniciar uma senha, coisa parecida. Delegar direitos administrativos baseado no princípio de privilégio mínimo. Tudo em informática seria bem melhor se você usasse privilégio mínimo. Então, você tem que determinar exatamente qual operação que você vai delegar e colocar isso de uma forma bem explícita. Você tem mais alguns detalhes também na parte de recursos, né, na nossa bibliografia. Outra importante sugestão para isso é: não delegue as seguintes operações para administrador de dados: modificar o esquema, gerenciar funções de mestre. Tudo isso são funções do administrador de serviços. Agora, modificar o esquema, gerenciar a função de mestre de operação, nenhum administrador de dados precisa disso. Ou a nível de domínio, instalar e remover o Active Directory. Imagina você dar permissão para um usuário, para um administrador que vai ter acesso a umas continhas lá, para que ele remova todo o Active Directory. Instalar software no Domain Controller, ele pode instalar um software espião. Gerenciar a replicação, gerenciar a função de mestre de operação do domínio. Todas essas são operações que só caberiam a realmente os administradores de serviço. Mesmo assim, teriam que ser muito bem monitoradas. Ao invés de você dar controle total a uma U, você vai pegar exatamente quais permissões você quer dar, criar um tipo de objeto, escrever permissões. E mesmo que essa pessoa tenha depois essa permissão de criar, você tem que lembrar que sempre que a pessoa cria, ele é o proprietário ou criador do objeto. E quando você muda esse objeto de proprietário, muda o administrador de serviço, você tem que modificar também o antigo dono. Auditar eventos como criação de usuários, criação de grupos. Você, se o administrador criar um usuário e usar esse usuário para fazer algum tipo de atitude legal, depois apagar o usuário e você não tiver um bom controle de log, o que acontece? Você fica sem saber quem criou aquilo. Você tem uma pessoa sem identidade dentro do Active Directory. Delegue essa habilidade de criação de grupo só para pessoas confiáveis. Estabeleça uma cota. No Windows 2003, você pode estabelecer uma cota de criação de objetos, para que a pessoa não crie muitos objetos e dê um ataque de DOS por excesso de objetos no seu Active Directory. Por último, é ideal restringir o gerenciamento das políticas de grupo, deixando que isso seja centralizado, e evitar que os administradores violem essas políticas, modificando no usuário algumas permissões, como a senha não expira, não requer que você atualize a senha,
para que você não comprometa essas coisas que fazem parte da política padrão. Então, você tirar desse administrador de dados a capacidade de modificar isso para alguns outros usuários. Uma outra ameaça é o próprio administrador de serviço. Como foi dito, o administrador de serviços é aquela pessoa que pode administrar o seu Active Directory, pode criar, ele é o domínio admin, o esquema admin, ele modifica o esquema, ele remove o Active Directory se quiser. É o nível mais alto de poder que você tem dentro de um Active Directory. Então, você praticamente pode fazer tudo dentro do Active Directory, um administrador de serviço. Ele pode modificar o esquema, reiniciar o sistema em modo de restauração, se ele tiver acesso físico. Um administrador falso, uma pessoa que tem as credenciais de administrador de serviços, mas que não seja, ele pode ser extremamente desastroso para o seu Active Directory. Qual a mitigação, então, para isso? Somente o pessoal mais confiável deve ser administrador de serviços. Somente as pessoas realmente responsáveis e confiáveis na sua organização. As outras, você tente dar o mínimo de privilégio possível. Use a lei do menor privilégio. Minimizar o número de pessoas, ter duas, três pessoas que são realmente administradores de serviços. Criar políticas que estabeleçam claramente as consequências, ou seja, tem que ter uma punição. Toda lei prevê uma punição, senão você não tem por que seguir essa lei. Então, se você não tem uma política que prevê uma punição, ela não vai ser cumprida. E cria uma punição exemplar. Não use contas de administrador, ou seja, durante o seu dia a dia, use sempre as contas comuns. Quando você precisar fazer uma tarefa de administrador, aí você usa a conta de administrador ou você faz um run as, eu quero executar esse aplicativo com a conta de administrador. Limite o logon a estações mais seguras. Pegue somente as estações que são dos administradores, coloque isso via IPsec, se possível, e limite o logon com essas contas somente a essas estações. E para essas pessoas, exige smart card. Pegue essas contas, adquira o smart card ou algum outro token para essas contas e exija isso. É a forma mais fácil de garantir que o administrador de serviço é realmente o administrador de serviço. Outro problema, ameaça, né? Acesso físico. Isso é fato que se uma pessoa tem acesso físico, ele pode desligar o cabo de rede, acabou a disponibilidade, realizar uma edição dos arquivos do AD, inicializando o domain controller com o modo Restore Mode, daí aquilo ali se replica depois para todo o domínio, e obter senha ou outro dado do diretório, tentando roubar o npds.dit e depois tentar quebrar as senhas através de força bruta. Realmente, o acesso físico a qualquer domain controller é complicadíssimo. Se você tem uma empresa que você vai ter que... Tem links que interligam as filiais. Se você tiver uma filial sem um local seguro para o seu domain controller, independente do problema de tempo de autenticação, você tem que considerar muito bem a opção de aumentar a segurança física do domain controller nessa filial ou aumentar o link para que você possa se autenticar via link. Sempre a sua segurança vai ser igual ao seu elo mais fraco. Então, a segurança da sua rede é a mesma que tem o seu servidor que está menos protegido fisicamente. Quais fatores para mitigar isso, então? Colocar os domain controllers e as mídias de backup em locais onde o acesso é restrito, ou seja, as pessoas que tenham acesso físico, contato com esse servidor, sejam pessoas confiáveis. Manter uma senha forte para recuperação do Directory Service. Aquela senha de recuperação na instalação, manter uma senha muito forte. Exigir sempre smart card para um logon interativo, um logon no próprio servidor. Evitar que os domain controllers façam boot para outros sistemas operacionais. Configurar a BIOS com senha para que ela só faça boot pelo seu disco mesmo. E rastrear as reinicializações, ou seja, sempre ter um controle de quando o seu domain controller foi reiniciado. Criar limites de segurança. Quem é o seu limite de segurança? É a própria floresta. Você tem ali, você define a sua segurança dentro do seu limite, que é a sua floresta. Então você tem que desenhar a sua estrutura e criar isso como seu limite de segurança. Como que eu posso fazer isso então? Eu tenho que avaliar quem são os participantes do Active Directory, avaliar os requisitos organizacionais, ou seja, como que eu vou dividir meu Active Directory, como que eu vou criar as OUs. Para cada um desses requisitos, para cada
divisão que eu criei, eu tenho que avaliar o nível de confiança que eu vou ter no administrador de serviço, naquela pessoa que vai receber conta dentro daquele local. Então, eu tenho que ter tudo isso bem desenhado antes de criar o Active Directory. Colaboração segura. Quando eu tenho que fazer uma relação de confiança com o domínio externo, cada pessoa do outro domínio passa a ser um usuário autenticado do meu domínio. Para que isso seja seguro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter evitar adicionar usuários de outras florestas a qualquer grupo que seja responsável por gerenciamento na minha floresta. Porque senão eu passo a dar uma função de gerenciamento para um usuário que está em outra floresta dentro da minha floresta. Tem que ter um controle administrativo sobre os computadores que mantêm os dados protegidos. E usar uma filtragem de seed para todas as relações de confiança externa. Ou seja, você filtrar quais são os SIDs que podem realizar algumas tarefas. Você, o que tinha antigamente de histórico de SID só funciona quando você está fazendo uma alteração uma migração de um domínio para outro. Qual a forma então de se criar um domain controller seguramente? Crie esse domain controller num ambiente seguro, num ambiente não hostil. Então, use um script, uma implementação automatizada dos processos de criação para garantir que você não vai esquecer nenhum desses processos. Instale os últimos service packs fixos necessários. Todos de segurança são necessários. Aí você pode tentar instalar mais outro, mas os de segurança são sempre necessários. Crie uma senha forte de administrador. Renomeia a sua conta e deixa uma conta administrador lá boba e renomeia a conta administrador original. Desabilitar os serviços não essenciais. Isso é sempre o que foi dito, reduzir a superfície de ataque. Se não precisa do serviço IS, desabilite. Qualquer um serviço que você não precisa, desabilite. Você tem mais explicações sobre isso na parte de recursos. E nunca mova um domain controller para fora da sua U domain controllers. Lá ela tem uma atenção especial, uma política especial para domain controllers. Fortifique as políticas. Estabeleça políticas fortes de domain controller, ou seja, a sua política de senha, de bloqueio de conta. No caso específico do bloqueio de conta, você tem que imaginar qual que é o ponto de equilíbrio entre o número de chamado helpdesk e a segurança específica. Então, acho que 4 está bom. Acho que deixar o usuário errar 2 vezes, 4, 5, depende do seu usuário. Atribuição de direitos dos usuários. Estabeleça quem pode logar no domain controller. Que é um grupo super restrito que deve logar no domain controller. Então, veja as políticas de opções de segurança, de autoria e de logs de eventos, principalmente log. Se a gente não tiver um registro do que aconteceu, fica difícil descobrir o que aconteceu. Algumas vezes, qualquer tipo de ataque pode passar despercebido, porque nós não temos um registro disso. As configurações do Windows Server 2003 são mais seguras, ou seja, hoje não justifica trabalhar ainda com o Windows 2000. O Windows 2003 já traz um monte de configurações por default mais seguras. O que nós podemos fazer, então, em relação ao DNS? Usar o DNS integrado ao Active Directory é altamente recomendado. Realmente, você tem os dados salvos de uma forma muito mais segura quando ele está integrado ao Active Directory. A replicação também é mais segura. As, proteger os servidores DNS, a- acionando a proteção de poluição do cache, para que não sofra ataques de cache, para evitar que o seu DNS tenha algum ataque de envenenamento de cache, no cache poisoning. Especifique os servidores para transferência de zona, seja bem específico. Eu só aceito transferência de zona desse servidor DNS. Especifique um a um os que podem transferir zona para o seu DNS. Fechar todas as portas não utilizadas no firewall, tanto pessoal quanto externo de perímetro. E proteger os dados, ou seja, usar atualizações dinâmicas, sempre atualizações seguras, usar nomes de DNS distintos da rede interna e externa, ter um DNS para a rede externa com nome externo e outro para a rede interna com nome interno é o ideal, e conceder os privilégios administrativos do DNS somente para pessoas extremamente confiáveis. E as últimas recomendações mantenha sempre o domain controller e as estações de administração de uma forma segura, atualizadas, com poucos serviços, sem softwares estranhos. Esteja sempre atualizado quanto a Service Pack, atualização de segurança. Monitorar a estrutura do Active Directory. Fique sempre
crie uma forma de monitorar mudanças na configuração do Active Directory, coloque o seu Event Viewer, o seu registro de auditoria, para que você tenha informações do Event Viewer sobre essas mudanças de configuração, de status e de System State. Estabeleça medidas reativas de segurança, ou seja, criem procedimentos como reagir caso aconteça um determinado incidente. Sempre tem um procedimento desse à mão para o seu Active Directory. O que nós vimos hoje, então, foi o Active Directory executa um papel muito crítico dentro da estrutura, porque é ele que controla quem pode ou não fazer alguma coisa dentro da sua estrutura. Você deve estabelecer um plano de segurança, seguindo essas recomendações de melhores práticas. Traga a sua implementação atual para os padrões que mantêm a segurança da operação, ou seja, se você já tem um Active Directory, tente implementar o que foi falado aqui para trazer o seu Active Directory para um nível mais alto de segurança e prepare e pratique medidas de contingência. Faça um teste. Por que eu faço caso isso aconteça? Teste no ambiente controlado para poder saber qual a melhor ação na hora que isso acontecer. Aqui estão os recursos, tem alguns links para vocês verificarem as melhores práticas de delegação, para proteger o Active Directory, um link para políticas de grupo e os recursos do TechNet, o próprio TechNet, os fóruns, os Virtual Labs do TechNet, os webcasts do TechNet e o subscription, o TechNet que você recebe em casa. Bom, chegamos ao final de nosso vídeo. Espero que você tenha gostado e que essas informações sejam úteis no seu dia a dia. Obrigado.